Olá, jovens, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o Lucas e a aula de hoje é sobre estratégia, planejamento e confiança em Deus. O nosso texto base dessa aula é Neemias 2, do 6 ao 9, então vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 2, verso 6. Neemias 2, do 6 ao 9, diz assim: Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Por enquanto até aí. Então, na aula anterior, na última aula foi falado sobre obediência, né, a Deus, e que Neemias, ele entende o desejo de Deus, né, como a gente aprendeu na aula passada, ele entende o desejo de Deus e o seu chamado. Então Neemias, ele obedece e ele vai orar. Neemias vai buscar uma direção em Deus do que fazer, porque Neemias tinha entendido que ali a vida dele ia mudar, ia surgir um novo propósito na sua vida. Então, como que aconteceu? Neemias, lá no capítulo 1, no verso 2, Anani vem, que é um dos irmãos de Neemias, lá de Judá, e ele vem para conversar com Neemias. Então, Neemias pergunta para ele como que está a situação do povo. E a partir daquele momento em que ele descobre a situação do povo, né, então as suas prioridades mudam. Neemias agora está focado em outra coisa agora. Deus colocou um desejo no coração de Neemias para ele cumprir um propósito de Deus. Então Neemias, ele vai orar, ele vai jejuar e ele vai buscar uma direção no Senhor, em Deus. E então Neemias, ele vai e ele lamenta pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Ele busca em Deus essa força que ele precisa. E Neemias, ele sabia que ele devia agir. Ele sabia que ele devia agir, mas ele não sabia como seria o futuro. Ou seja, ele não conhecia a terra de Judá para já chegar com todas as situações. Neemias era um homem de oração, de entrega, como foi falado nas outras aulas. Então Neemias, ele entende a situação, ele entende que a situação é muito mais séria, a situação vai muito mais além do que parecia, né? Não é só chegar no rei e pedir um decreto e vamos lá reconstruir os muros. Não é tão simples assim. Por que não era tão simples? Porque a situação ela era quase impossível aos olhos humanos. Por quê? Porque o rei, ele deveria desfazer um decreto que ele mesmo fez. Ele tinha feito um decreto de que o povo deveria parar com a construção lá na cidade de Jerusalém, de Judá. E aí ele teria que desfazer esse decreto para poder Neemias conseguir dar prosseguimento nas ações dele. Neemias, ele havia entendido o que aconteceu com o povo para que chegasse naquele ponto. Que o povo ter saído lá do cativeiro e ter continuado numa situação terrível, né? De calamidade. Então Neemias, ele vai orar. Neemias, ele vai orar, ele vai jejuar e ele coloca o rei em suas orações. Então aqui no capítulo 1, no verso 11, Neemias fala assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Então aqui Neemias está pedindo um favor de Deus quando estivesse na presença do rei, para quando fosse falar com o rei, ele pede essa direção. Ele pede essa direção de Deus. Por quê? Porque mesmo debaixo da soberania de Deus, Neemias estava debaixo da autoridade do rei. Neemias ainda prestava contas para o rei. Ele precisava ser mandado, ser enviado pelo rei. Ele precisa desse aval. Então Neemias ele vai, e a primeira coisa que ele faz é orar. Ele leva toda essa problemática para Deus, que deveria haver uma mudança política no lugar. Era um negócio muito, muito mais além, era um problema político. O rei deveria revogar o pedido dele, e isso era algo impossível. E enquanto Neemias está nesse processo de oração e jejum, que durou cerca de 4 meses, então Neemias, Deus começa a inspirar Neemias. Com o quê? Com as estratégias, com tudo que Neemias deveria fazer, com todo o levantamento que ele deveria fazer, para que quando chegasse o momento de executar, já estava tudo pronto. Então Neemias busca essa dependência de Deus, e Deus começa a inspirar Neemias, a dar esses recursos para Neemias, a dar estratégias de como abordar o rei, de como fazer as coisas. Certo? E essas estratégias, elas são tão incríveis e tão realmente inspiradas por Deus, que Neemias ele não conhecia a cidade de Judá. Sabe, provavelmente Neemias ele nasceu no Império Babilônico. Ele estava com a cultura babilônica nele. Então ele não conhecia a terra, ele não conhecia o que ele ia precisar de material, o que ele ia precisar de nada. Então era realmente algo de Deus. Deus ele veio e inspirou Neemias, deu todo o necessário que Neemias precisava. Todas as estratégias. E as estratégias que Neemias utilizou são as seguintes. A gente consegue identificar como Neemias ele não se precipita, né? A partir do momento que ele recebe a notícia, ele não já vai falando com o rei sem se planejar, sem fazer nada. Vamos lá, o rei, preciso fazer alguma coisa. E o rei fala, tá, o quê? Aí ele, não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Não, Neemias não faz isso. Neemias, antes, ele vai buscar recursos. Então Neemias, ele é um cara que ele não se precipita. Ele espera. Então Neemias ele foi orar, ele foi jejuar. E só depois que Deus já tinha dado tudo o necessário para ele, então Neemias esperou o momento certo para poder falar com o rei. Como assim momento certo? Se nós voltarmos aqui, no verso 6 mesmo. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse. Olha que interessante, a rainha estava junto com o rei. Não era comum a rainha estar junto com o rei. E nesse caso ela estava junto com ele, ou seja, estava acontecendo alguma ocasião especial. Estava acontecendo alguma coisa, uma festinha, alguma coisinha estava acontecendo. Então Neemias, ele esperou a ocasião certa para poder falar com o rei. E aí o que ele fez ele encontrou a ocasião certa. Mas aí o que ele ia fazer para chamar a atenção do rei? Porque ele estava todos os dias ali com o rei, provavelmente, então, né, para o rei perceber alguma coisa diferente, ele teria que fazer alguma coisa diferente. O que acontecia? Neemias, ele sempre se apresentava ao rei de forma alegre. Como a gente consegue ver, no início do capítulo 2 está assim, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Verso 2. O rei me disse, por que está triste o seu rosto se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Pausa aqui. Verso 2. Então, o que acontece? Neemias ele frisa que ele sempre estava alegre. Ele sempre estava feliz na presença do rei. Ele nunca tinha demonstrado tristeza. Então, deixar demonstrar, poderia ser uma forma de ele chamar a atenção do rei. Porque se ele continuasse o tempo todo alegre, o rei não ia perceber, né? Mas aí, então, ele demonstra tristeza. Ele demonstra aquilo que ele está sentindo pelo povo dele, pelo povo de Deus. E ele deixando transparecer esse sentimento que tinha dentro dele, então o rei nota. E o rei abre uma oportunidade para ele falar. E então Neemias ele dá
aquela temida, né? Sabe aquele momento que você vai ter que tomar uma decisão muito importante, você fica nervoso, você fica, ai meu Deus, fica dando aquela, você teme, sabe? Neemias ele temia porque o rei poderia reagir de forma diferente e sei lá, ele podia até morrer, né? Nunca se sabe. Então o rei ele pergunta para Neemias como que Neemias, por que Neemias está triste? E Neemias, mesmo com temor no coração, ele entrega na mão de Deus e vai. E Neemias diz assim, lá no verso 3: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então Neemias agora ele expõe a situação dele. Neemias ele explica e ele, durante essa explicação, ele demonstra uma sabedoria enorme na hora de falar com o rei. Por quê? Porque Neemias, quando ele foi falar isso, em momento nenhum ele citou o nome de Judá ou de Jerusalém. Porque ele sabia do decreto do rei que tinha que pausar, né? Então Neemias ele não cita a cidade, ele só fala a cidade dos meus ancestrais. E outra coisa que a gente pode notar, né, nessa situação é exatamente o fato dele apontar para os ancestrais, para a história do povo. Por quê? Porque a cultura daquela região dos Medo-Persas, onde o rei Artaxerxes estava, a cultura deles venerava os ancestrais. Eles tinham muito apreço por questões históricas do povo e tudo mais. Então Neemias, ele citando esse aspecto, ele sensibiliza o rei. Ele faz o rei sentir a situação dele. E Neemias não só nisso, mas logo depois, quando o rei pergunta o que ele quer, porque aí o rei já entende a situação, e aí o rei fala, né? Ele fala aqui, no verso 4, Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, então, aqui ele demonstra clareza no propósito dele, o que ele realmente precisava fazer. Ele não chegou lá e não sabia o que falar. Ele não foi pego de surpresa, ele se antecipou. Ele já sabia o que tinha que pedir. Aqui mais à frente, no verso seguinte, o rei e a rainha perguntam para ele quanto tempo ele ia levar para poder terminar, né? E Neemias já tinha estimado esse prazo, então ele já antecipou que o rei poderia perguntar para ele quanto tempo ele ficaria, e ele já antecipou isso, ele já estimou o prazo que ele precisava. Ele já sabia que precisava de uma mudança política, ele citou a parte da história da cidade dele, do povo dele, e então ele começa a pedir mais coisas, ele começa a pedir as coisas necessárias para terminar a construção. A gente pode ver aqui ó, no restante que ele fala assim, ó, no verso 7, E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, além dos Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então ele já sabia, ele já pediu tudo o necessário que ele precisava para ir para lá. Ele já se antecipou a essa situação. E nós? A gente tem se antecipado em relação às situações ou a gente tem nos precipitado? A gente se antecipa na hora de tomar uma atitude, na hora de falar com alguém, ou a gente simplesmente vai? A gente analisa a situação. Neemias ele analisou a situação, ele orou antes. Quantos de nós às vezes simplesmente vamos e tomamos a atitude, não oramos, não pensamos a respeito da situação antes de ir fazer algo? Neemias ele nos ensina a sermos cautelosos e anteciparmos as nossas ações. E nós, como cristãos, nós precisamos, a nossa atitude deve ser pautada na direção de Deus. A oração tem que estar ali na nossa vida. Essa dependência, esse planejamento. E então, Neemias consegue o favor do rei, graças a Deus, e ele vai para lá. Ele vai para ajudar,
E ele chega lá, e aí diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que haviam, nem aos mais que faziam a obra. Então Neemias ele chegou lá na cidade de Judá, né? E imagino eu que ele deve ter descansado um pouco. Então ele chama um dos seus amigos e fala: vamos dar um rolê? E ele vai, faz uma socialzinha com os amigos dele. Só que mesmo durante essa social com os amigos dele, ele não conta pra ninguém. Provavelmente, penso eu, os caras deviam estar perguntando, né? Eles deviam ficar lançando umas indiretas pra ele, né? Tipo, por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? E Neemias simplesmente não contava pra ninguém. Porque era estranho, né? Neemias tá lá. O cara era copeiro do rei com o cargo que ele tinha. O que ele tava fazendo no lugar daquele? Não tinha nada de bom lá pra ele. O que ele tava fazendo lá? Né? Então isso levantou algumas intrigas, penso eu, e o pessoal deve ter perguntado, né? O que está acontecendo? Aí ele não falou. E isso é algo muito importante que nós não fazemos no dia de hoje. Ou muitos de nós não fazemos. Não vamos generalizar. Neemias ele exercitou o silêncio, o ficar quieto, ficar calado. Muitos de nós, em alguns momentos, a gente já vai falando. A gente não sabe esperar, a gente não sabe ficar quieto, guardar para si. A gente já quer ir falando, já quer ir compartilhando com todo mundo e muitas vezes não pode. Não dá, não é dessa forma que deve funcionar. E Neemias ele nos ensina que há um tempo certo para você compartilhar as coisas com as pessoas e para se guardar, ficar em silêncio. Certo? Então Neemias, após ele voltar dessa socialzinha com os amigos, dessa conversa, ele então pega o animal dele e vai embora. Vai embora? Não. Vai dar uma volta na cidade. Então o que ele faz? Neemias ele cata o animal dele que estava montado e ele vai dar uma volta. Enquanto ele está dando essa volta, ele começa a analisar toda a situação da cidade. Neemias então olha os muros quebrados, derrubados, as portas incendiadas, e ele começa a analisar ali todo o cenário da catástrofe que foi feita ali, né? E enquanto ele estava analisando a situação, ele já não foi querendo agir, querendo tomar atitude. Isso aqui está aqui, já vamos pegando isso aqui. Não. Esse momento foi só para analisar. Então Neemias, ele faz uma inspeção. Primeiro ele inspeciona, e aí ele faz uma avaliação para ele traçar exatamente o que fazer e como fazer. E isso é algo que a gente deve fazer em todas as áreas da nossa vida. Antes de agir, a gente tem que avaliar a situação. A gente não pode ir agindo por impulso. A gente tem que parar, a gente tem que pensar. A gente tem que analisar o cenário para então a gente poder agir. E Neemias fez isso, ele não se precipitou. E a precipitação, ela pode fazer com que muitos projetos caiam por água abaixo. Quantas vezes a gente não já perdeu grandes oportunidades por conta de nos precipitarmos e fazer alguma coisa antes da hora? Neemias, então, ele nos ensina a sermos mais cautelosos. Neemias, ele consegue nos ensinar aqui o ponto que é a ansiedade. Neemias, ele não foi ansioso, ele não agiu por impulso. Você já pensou se ele tivesse agido por impulso? Ia dar ruim. Então, o que ele faz? A gente aprende com Neemias que viver uma vida de ansiedade não rola, que a gente tem que viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação, com planejamento, com organização, com estratégias, com busca em Deus da direção do que fazer.
Porque a ansiedade, ela faz com que a gente tome decisões precipitadas. Ela faz com que a gente até duvide da provisão de Deus. De tão conflitante que fica o cérebro da pessoa. A pessoa fica sem conseguir discernir o que fazer, o que concluir. E aí, com essa falta de raciocínio, com esse conflito, a pessoa não consegue pensar de maneira nenhuma. Ela fica totalmente confusa e às vezes pode tomar uma decisão que não cabe no momento. Mas aí Jesus ele deixa um exemplo para nós. Neemias ele conseguiu vencer a ansiedade. E nós conseguimos ver através de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para não vivermos de forma ansiosa. Lá em Mateus, capítulo 8, Mateus 8, 23 ao 26, nós temos o exemplo que Jesus nos ensina sobre a ansiedade. Então nós vemos aqui, Mateus 8, do 23 ao 26, diz assim: Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então, o que aconteceu nessa situação aqui? Só para a gente contextualizar. Jesus ele estava na cidade, né? E aí trouxeram enfermos e endemoniados, e então Jesus expulsou os demônios dessas pessoas, dos endemoniados, e curou os enfermos, para que se cumprisse uma profecia de Isaías. Isso está lá no verso 17 desse capítulo 8. Depois dá uma lida lá. E aí o que aconteceu? Jesus viu rodeado por aquela multidão e ele falou, vamos para o barco e vamos para o outro lado, lá do rio, do lago. Vamos para lá, vamos para o outro lado. E aí eles subiram no barco, o povo foi seguindo atrás dos barcos, mas aí o que aconteceu? Aconteceu uma tempestade enorme. Ficou assolando o barco deles, mas Jesus estava lá, dormindo tranquilo. Então o que aconteceu? Os discípulos foram tomados de uma ansiedade, de uma preocupação muito grande. E como eu disse, às vezes ela pode dar conflito e você não consegue pensar direito, e eles começaram a ficar desesperados e apavorados. Foi então que eles foram acordar Jesus. Eles não conseguiram enxergar o cuidado de Deus, de que Deus poderia cuidar e prover o resgate para eles ali. Eles se apavoraram, eles não conseguiram enxergar além e eles foram acordar Jesus. E então Jesus vai dar uma cajadada neles, né? Acalmou a tempestade e eles seguem. E a ansiedade ela é terrível. E Neemias ele conseguiu vencer a ansiedade através de oração. Por quê? Porque a pessoa que ora, ela não se preocupa. Antes ela apresenta a sua situação diante de Deus. E aí Deus traz a paz para os nossos corações. É Ele quem provê essa paz para os nossos corações. Se nós formos lá em Filipenses capítulo 4, Paulo fala muito bem sobre a ansiedade. Para complementarmos a nossa aula, vamos lá para Filipenses capítulo 4, verso 6. Então, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É uma paz que só vem através de Deus e através da oração. Mas por que Paulo escreveu isso? Qual que era a situação ali? Só para dar uma enriquecida aqui, Paulo ele está mostrando para os habitantes lá de Filipos para não viverem preocupados ou ansiosos com o que havia de acontecer com a vida dele, com o que estava acontecendo, apesar das circunstâncias. Mas por que ele falou isso? Porque Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma esperando ser julgado por uma acusação de conspiração para o rei. Conspiração de César, contra César. Claro que uma conspiração que era um julgamento falso, né? Ele era inocente, mas ele estava sendo julgado de ter conspirado contra César. E aí, por conta das pregações dele, né? De Cristo, que é o único rei, e César se sentiu atingido. Então Epafrodito, um dos moradores de Filipe, vai até Paulo e leva algumas ofertas para Paulo lá na prisão.
E aí Paulo, ele, depois disso, e essas ofertas foram feitas pelo povo de Filipos. Eles arrecadaram uma quantia, alimentos, dinheiro, e então levaram até Paulo, que estava preso. Então Paulo, a partir desse momento, então Paulo ele envia através de Epafrodito uma carta para os filipenses. Então ele leva lá uma carta para os filipenses, agradecendo as ofertas, né, respondendo algumas questões que foram levantadas por ele e dando algumas orientações para o povo. E uma dessas orientações é para não viver de forma ansiosa, não deixar com que a ansiedade tome conta do coração deles. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, com as coisas. Porque Paulo estava preso, mas ele estava confiando em Deus. Ele estava confiando em Deus. Para que o povo também pudesse confiar em Deus, viver uma vida de confiança no Senhor, sem ansiedade. E a única forma de conseguirmos suportar esses dias e sairmos da ansiedade é exatamente através da oração. Então a oração ela nos ajuda a suportar esses dias. Amém? A ansiedade é um negócio terrível, mas nós conseguimos através de uma comunhão com Cristo, através de oração, de busca, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, chega até nós e enche os nossos corações. Então que através desse exemplo de Neemias, a gente consiga viver de uma forma mais planejada, de uma forma mais estratégica, buscando a nossa direção em Deus, como Neemias fez também. Buscando uma orientação do que nós devemos fazer em Deus também. E Deus ele há de trazer tudo o que nós precisamos. Amém? Deus abençoe a todos.